Olá, gente! Estudaram? Fizeram a atividade? Espero que sim, hein? Vamos dar continuidade ao nosso assunto? Vamos lá! Então, gente, continuando, né, com nossa geometria analítica, que é o nosso assunto por um bom tempo, né? Nós vamos ver hoje algumas observações importantes sobre o sistema cartesiano, tá? Ou sobre o plano cartesiano. Algumas informações, elas são bem óbvias, tá? Mas é importante que nós fizemos, né? Que nós ressaltamos isso, tenhamos que ressaltar, porque elas são essenciais para resolução, né? Para algumas resoluções de questão e tal. Então, as observações importantes, né? Eu coloquei por tópicos, e aí nós vamos vendo as observações e exemplificando cada uma, ok? Então, primeira observação, né? Os eixos x e y dividem um plano em 4 quadrantes. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes sobre isso, né? E isso é bem óbvio, na verdade. Tá aqui os 4 quadrantes, ok? Cuja a identificação é feita conforme figura. O sinal positivo ou negativo da abscissa e da ordenada varia de acordo com o quadrante que ele está localizado. Os sinais das abscissas e das ordenadas variam de acordo com o quadrante em que ele está localizado. De novo, coloquei a mesma coisa 2 vezes, mas sem problemas. Então, ó, nós temos aqui, né, lembrando que a definição dos quadrantes funciona dessa forma, ok? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Cuidado para não se confundir, colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto, ou primeiro, segundo, terceiro, quarto, não. Sempre, quando eu estiver falando sobre quadrantes, eu vou ter essa ordem aqui, ok? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, sempre. Então, a partir, né, das observações, dessa primeira observação sobre os quadrantes, nós tiramos as seguintes conclusões. A primeira conclusão diz que se um ponto P pertence ao primeiro quadrante, então localizem aí visualmente o primeiro quadrante. Se um ponto P pertence ao primeiro quadrante, x de P é maior que zero e y de P também é maior que zero, ok? Se eu tenho um ponto localizado aqui nesse quadrante, x de P maior que zero, y de P maior que zero. Por isso que aqui, ó, traz essa observação de positivo e positivo, ok? Isso quer dizer que x e y serão positivos se o meu ponto estiver localizado no primeiro quadrante, ok? Então, se um ponto P pertence ao segundo quadrante, gente, ó, se o meu ponto P pertence ao segundo quadrante, meu x de P será negativo e meu y de P será positivo, ok? Se eu tiver um ponto localizado aqui, por exemplo, meu x de P será negativo e meu y de P será positivo. Por isso que aqui tem um negativo e um positivo. Lembrando, né, que sempre o primeiro está se referindo ao x e o segundo, a segunda posição, está se referindo ao y. Então, meu x será negativo e meu y será positivo. Próximo, se um ponto P, né, estiver localizado, estiver no terceiro quadrante, se um ponto P pertence ao terceiro quadrante, então, x de P será menor que zero e y de P também será menor que zero. Por que serão menores que zero? Porque os dois são negativos. Ó. Estão lembrados? Aqui é minha origem, minha reta x, para cá estão os positivos, para cá os negativos. Minha origem, minha reta y,
para cá os negativos, para cá os positivos. Então, se um ponto P está localizado no terceiro quadrante, obviamente que x de P será negativo, por isso que aqui diz que x de P é menor que zero, e y de P também será menor que zero, né? Ok? Lembrando, gente, que cada ponto está associado a um par ordenado, certo? Então, é por isso que nós estamos falando aqui de x de P e y de P, ok? Um ponto está associado a um par ordenado. E, por último, quarto quadrante, que se um ponto P estiver, né, pertencer ao quarto quadrante, nós vamos ter que x, P de x, será maior que zero e y de P será menor que zero. Falei o contrário, não foi? X de P, eu falei P de x. X de P será maior que zero e y de P será menor que zero. Tá aqui, ó. Meu x positivo, meu y negativo. São coisas, são observações, como eu já havia falado, meio óbvias, mas bastante importante na resolução de algumas questões, ok? Então, repetindo, gente, para ficar bem fixo, se um ponto P estiver no primeiro quadrante, positivo e positivo, ok? X de P positivo, Y de P positivo. Se um ponto P estiver no segundo quadrante, o par ordenado dele será composto por X de P negativo e Y de P positivo. Se um ponto P estiver localizado no terceiro quadrante, o par ordenado dele será composto de x de P negativo, y de P positivo. E se um ponto P estiver, né, pertencer ao quarto quadrante, x de P positivo, y de P negativo, ok? Uma outra observação é que o ponto O, a origem, né, que está localizada aqui, ela pertence aos dois eixos, ok? Até porque os dois eixos têm o número zero e é justamente o ponto de encontro dessas retas, ok? Então, esse ponto de encontro, o ponto O, né, 0, 0, ele pertence aos dois eixos, é o encontro dos dois eixos, ok? Tranquilo até aqui. Próxima observação. Se um ponto P pertence ao eixo X, se um ponto P pertence a um eixo X, suas coordenadas são, né? Suas coordenadas são A e 0, com A pertencente aos reais, né? Como assim? Gente, vê só. Tá aqui um exemplo. Se um ponto P pertence a um eixo X, suas coordenadas serão um número real e 0. Por quê? Gente, ó, lembram que todo ponto tem um par ordenado? Então, onde é que esse ponto pertence a X? No 3. E onde é que esse ponto pertence a Y? Tá aqui, ó, no 0. Ok? Então, se um ponto P pertence ao eixo X, gente, observem que agora nós não estamos falando de quadrante, nós estamos falando de pertencer ao eixo, ok? As observações anteriores, nós estávamos falando sobre pertencer ao quadrante. E aqui nós estamos falando sobre pertencer ao eixo. Então, o ponto P, neste caso, está pertencente, né, ao eixo X. Então, as coordenadas dele, né, o par ordenado dele, é 3 e 0, ok? 3 em X e 0 em Y, certo? Fácil, né? Só ter um pouco de atenção. E, do mesmo jeito, nós nos referimos ao ponto P quando ele está localizado no eixo Y, tá? Então, aqui nós temos o exemplo do ponto P
localizado no eixo Y. Então, o que acontece quando o ponto P está localizado no eixo Y? As suas coordenadas são 0 e B, com B pertencente aos reais, né? Com esse número B pertencente ao conjunto dos números reais. Como assim? Vamos para o exemplo. Está aqui meu ponto P no eixo Y, né? Ele pertence ao eixo, ele está no eixo. Então, ó, quem é meu X, né? Quem é P de X aqui? Tá aqui, ó. Meu X tá aqui. E quem é meu Y? 3, ok? Então, todas as vezes que um ponto P pertencer ao eixo X, suas coordenadas serão o número e 0. Por quê? Porque neste caso, eu estou me referindo aqui, ó, no Y a 0. E quando o ponto P pertence ao eixo Y, suas coordenadas serão 0 e o número, ok? Observem que há uma mudança, né, da posição do 0. Por quê? Porque aqui eu tenho o X, né? Aqui o número que eu tenho é referente ao X e aqui o número que eu tenho é referente ao Y. Isso são exemplos, certo? Das duas observações que nós estamos vendo nesse slide. Vamos para o próximo. Se um ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes, gente, o que é uma bissetriz? Então, bissetriz, né, é essa reta que está aqui em vermelho, que divide o ângulo em dois, né, em dois ângulos exatamente iguais. Então, nós sabemos que esse ângulo todo seria 90 graus. Se eu tenho uma bissetriz, nós teremos 45 e 45 graus, ok? Então, se um ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, gente, vê só. Eu estou falando de um ponto que pertence à bissetriz, ok? Está aqui minha bissetriz e eu estou falando de um ponto que pertence a ela. Então, se o ponto P pertence à bissetriz dos quadrados ímpares, porque os quadrados não, os quadrantes ímpares, por que os quadrantes ímpares? Esse é o primeiro quadrante e esse é o terceiro quadrante. Então, se um ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, suas coordenadas têm ordenada igual à abscissa. E aí? Ordenada e abscissa, gente. Ou seja, né, são do tipo A. Ou seja, se aqui eu tenho 3, aqui também será 3. Por quê? Porque ela é do tipo AA. Então, observem ó, que essa distância é a mesma distância que essa, ok? Um outro exemplo, aqui, ó, tenho a mesma situação, né? Um ponto P, que nesse caso não é P, nós temos um ponto que pertence à bissetriz de um quadrante ímpar, ou seja, a minha abscissa e a minha ordenada terão o mesmo valor. Nesse caso do exemplo, -1 e -1, ok? Então, essa é mais uma observação, né? Super tranquila também, bem fácil de ser notada, mas que também nos ajuda muito na realização de exercícios. Próxima observação. Se o ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes pares, observem que nós estávamos falando dos quadrantes ímpares. E agora nós estamos falando dos quadrantes pares, né? O segundo quadrante e o quarto quadrante. Suas coordenadas têm abscissa e ordenada opostas, né? De valores opostos, ou seja, são do tipo A e menos A, ou vice-versa, né? Menos A e A. O interessante é que nós
tenhamos a ideia, né? Nós guardemos a informação que elas são opostas, né? Então, o exemplo, né? Tá aqui a nossa bissetriz no segundo quadrante, e se eu chamar aqui minhas abscissas, a minha abscissa e a minha ordenada de A, então eu terei aqui menos A e A, ok? O livro colocou aqui o contrário. Mas seria, no caso, menos A e A, certo? E aqui nós temos o outro exemplo, também de um outro ponto localizado na bissetriz, que eu coloquei, que seria equivalente a 10 e menos 10. Aí vocês me perguntam, poxa, professora, 10 aqui tão juntinho? Gente, isso depende muito da distância que eu tomei, né, para dividir aqui minha reta X. Eu poderia ter dito que aqui é 0, 10, 20, 30 e assim sucessivamente, tá? Então, só para que nós vejamos o exemplo, neste caso, eu tenho valores opostos, 10 e menos 10, e aqui seria menos A e A. Né? Esse exemplo aqui eu tirei do livro e teve essa troca de informações aqui. Ok? E aí nós temos um exemplo, né, que eu também tirei do livro de vocês, é a terceira questão para casa, né? Para casa não, para concluir a outra aula, eu tinha pedido para que vocês respondessem a primeira e a segunda. Essa é a terceira questão. No retângulo da figura, AB é igual a 2A e BC igual a A. Dê as coordenadas dos vértices dos ângulos. Gente, primeira coisa que eu devo fazer, nomear, né? Então, ele diz que de A até B, a medida é 2A. De B até C, a medida é A. Uma outra observação importante que eu devo fazer é o seguinte, eu estou falando sobre um retângulo, né? Uma das propriedades do retângulo é que ele tem lados opostos com a mesma medida e paralelos, né? Então, se de B até C tem o tamanho de A, então, de A até D, ou de D até A, também tem o tamanho de A. E do mesmo jeito, né, da mesma forma, de C até D, nós temos o tamanho de 2A. Ok? Então, no retângulo da figura, mais uma vez, AB é igual a 2A, BC é igual a A. E a questão pede que você dê a coordenada dos vértices, ok? Então, meu primeiro vértice é o vértice A, tá ali como ponto A. Gente, ó, esse meu ponto A aqui, ele é bem familiar, né? Ele está localizado em que coordenadas? Muito bem, gente. Então, meu ponto A está localizado na coordenada 0 e 0, né? Ele está lá na origem, meu ponto A está na origem, ok? Olhem agora para o ponto B, para o vértice B. Quais são as coordenadas desse vértice B? Lembrando que ele está localizado no eixo X. Lembram que a gente acabou de falar sobre isso? E aí, então, meu vértice B, ele tem, em X, ele está com 2A e em Y, 0, ok? Então, as coordenadas de B é 2A e 0. Agora, eu quero que vocês me digam as coordenadas, né, do ponto C, do vértice C. Pronto? Então, no vértice C, está aqui o nosso ponto C, eu estou em 2A em X e A
em Y, ok? Repetindo, meu ponto C, eu estou em 2A em X e A em Y, certinho? E meu ponto D, que está localizado no meu eixo X, nós acabamos de falar sobre isso, é uma das observações. O que é que acontece quando eu tenho um ponto localizado no eixo Y? Eu tenho 0 e tenho A, ok? Fácil essa questão? É a terceira questão do livro de vocês, certo? Vamos para um outro exemplo, que é uma questão do Enem de 2016. Questão super tranquila também, que diz o seguinte: a economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível, né, gente? Isso é muito comum, né? Vocês já devem ter ouvido falar, quando a gente procura um carro ou vê um carro, a pergunta que nós fazemos é: faz quantos por litro? Faz quantos com um litro, né? Isso é muito comum, porque geralmente se procura um carro mais econômico. Então, a pergunta é a seguinte: o carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é o modelo. E aí traz um plano cartesiano, né, uma imagem, para que a gente consiga identificar qual dos carros, qual modelo, se é o A, o B, o C, o D ou o E, é o mais econômico. Então, ó, nós temos aqui. Neste caso, o eixo X representa a distância percorrida. E o eixo Y, o consumo de gasolina. Então, vamos primeiro para o ponto A. No ponto A, o modelo, né, o carro percorreu aproximadamente 120 quilômetros com 10 litros de combustível. O carro B percorreu 200 quilômetros com 40 litros de combustível. O carro C, 400 quilômetros com 20 litros de combustível, ok? E assim sucessivamente. Pausem o vídeo rapidinho, deem uma pausa aí no vídeo, façam as observações e respondam qual o modelo de carro mais econômico, né? Qual o carro mais econômico desses que estão aí. Pausem o vídeo que eu já volto com a resposta. Pronto? Então, vamos lá. O modelo A, ele percorre aproximadamente 120 quilômetros com 10 litros de gasolina. Foi o primeiro modelo que nós vimos. Então, seu consumo por litro é de 12 quilômetros por litro, né? É uma razão, basta dividir 120 por 10. Modelo B. O modelo B, ele percorre, vamos olhar no plano aqui, né? O modelo B, ele percorre 200 quilômetros com 40 litros. Então, seu consumo por litro é de 5 quilômetros, ok? O modelo C. O modelo C, ele percorre 400 quilômetros com 20 litros. Então, seu consumo por litro é de 20 quilômetros, ok? 20 quilômetros por litro. O modelo D, esse modelo aqui de cima, ele percorre aproximadamente, né, 550 quilômetros com
50 litros. Então, o consumo dele é de aproximadamente 11 quilômetros por litro. E, por último, o modelo E, que ele percorre 600 quilômetros com 40 litros. Então, ele faz, em média, 15 quilômetros por litro. Gente, então, resposta, letra C, né? É o modelo mais econômico, porque ele faz 20 quilômetros com cada litro de combustível, tá? Que neste caso, do exemplo, é gasolina. Gente, vê só. Onde é que está a pegadinha, né? A casca de banana, como a gente costuma falar. Tá aqui, ó. São várias, na verdade, né? O modelo D, que se nós formos olhar, é o que está mais alto, né? O que está mais longe, digamos assim. Então, muita gente não vai fazer a interpretação e vai marcar a alternativa D. Uma outra, né? Um outro erro seria comparar o B com o E, porque observem que os dois tiveram o mesmo consumo, né? Tanto o B como o E tiveram o mesmo consumo de combustível, 40 litros. E o E fez 600 quilômetros, o B 200 quilômetros, então me traria o pensamento que o E é o mais adequado, ok? Então, a resposta letra C. Todo mundo acertou? Espero que sim, espero que tenham feito uma ótima interpretação deste plano cartesiano. Então, gente, agora vocês vão estudar o assunto do livro, tá? Professora, não tem o livro, vai estudar esse assunto. Essas observações que nós fizemos hoje, vai procurar vídeo na internet, vai pegar um outro livro, uma apostila, a apostila do cursinho, e vai estudar esse assunto. Por que isso é importante, gente? Porque eu estou aqui falando para vocês de um slide que eu construí, da minha forma, ok? E vocês fazendo outras buscas, outros métodos, olhando outras apostilas, vocês terão uma outra visão, uma outra didática, uma outra maneira de falar, e isso é bastante importante, tá? Para que vocês se acostumem com outras linguagens. E vocês também vão responder os exercícios da página 83 do livro. Então, quem não respondeu, o primeiro e o segundo ainda, vai responder, que está super tranquilo. E vocês vão responder o restante dos exercícios dessa página, ok? Que são exercícios maravilhosos que colocam em prática o que nós aprendemos hoje. Certinho? Eu conto com vocês, eu conto com o empenho de vocês, gente, para que a gente possa continuar nossas aulas, para que nós tenhamos êxito nos vestibulares, né, no Enem. E aí nós vamos para a próxima aula em breve, ok? Um beijo, gente, e até a próxima.